Festejar o Dia da Europa, hoje, dia 9 de maio, é efetivamente relembrar os valores que estarão na base da sua criação, em 1950. Esses valores foram, como nós sabemos, a necessidade de estabelecer uma paz duradoura na Europa e para que a Europa se tornasse um continente próspero. Ora, esses valores mantêm-se efetivamente vivos, ainda mais vivos nesta época de pandemia. Além da paz e da prosperidade, eu acrescentaria também a solidariedade. Vamos efetivamente precisar de ser solidários uns com os outros para conseguirmos responder de forma positiva à época em que nós estamos a viver. A Madeira pertence à Europa e à União Europeia. A União Europeia é um projeto de paz, de desenvolvimento, de harmonia entre os povos que tem sido essencial para assegurar a estabilidade e o desenvolvimento das nossas sociedades. O desenvolvimento da Madeira foi, nos últimos anos, alicerçado na sua inserção na União Europeia. E a União Europeia, através dos fundos estruturais, muito tem contribuído para o desenvolvimento integral da nossa região. A nível infraestrutural, a nível da saúde, a nível da educação, a nível da cultura, a nível de todos os sectores de desenvolvimento. Quero, por isso, dizer que eu e o grande número de madeirenses somos europeístas. Pertencemos a um grande espaço de prosperidade, de paz e desenvolvimento, onde os direitos individuais e os direitos coletivos são salvaguardados, onde o Estado de Direito Democrático é respeitado, onde o diálogo e a interajuda entre os povos é decisivo para alcançarmos os grandes desígnios coletivos. É de grande atualidade e importância evocar o discurso de Robert Schuman, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, proferido a 9 de maio de 1950, do qual resultaram as grandes ideias de cooperação na Europa. Foi por essa razão que esta data foi escolhida para celebrar o Dia da Europa, que, juntamente com a bandeira, o hino, a divisa, a unidade na diversidade e o euro, um dos símbolos da identidade comum da União Europeia. Mas a importância da evocação ultrapassa a conjuntura atual, pois foi pelo desenvolvimento dessas ideias de Schuman que os países da União viveram em paz e fizeram um percurso de desenvolvimento sem precedentes nas suas histórias nos últimos 70 anos. Por tais razões, importa que os cidadãos dos países da União Europeia, e entre eles muito em especial os nossos jovens, façam desta evocação de cooperação, paz, desenvolvimento e unidade um motivo para conhecerem melhor a Europa que o discurso de Schuman permitiu que fosse criada. Sem prejuízo da necessidade de envolvimento de todos os segmentos populacionais, cabe aos jovens darem um rumo e conteúdo aos ideais dessa Europa que merece uma construção permanente e cuidada a bem de todos os cidadãos. As nossas escolas, particularmente os seus clubes europeus, são espaços importantes para funcionarem como embaixadores destes ideais, de que a Escola Secundária Jean Monnet é um bom exemplo. Olá, o meu nome é Marco Teles e sou o gestor do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Começo por agradecer o vosso convite e felicitar também a vossa escola por todo o trabalho que tem desenvolvido em torno das questões europeias, promovendo a reflexão e o debate sobre diversas valências do projeto europeu junto da vossa comunidade escolar. Quanto à questão que me colocam, a importância de celebrar a Europa no quadro atual, tenho apenas a dizer-vos que nunca me pareceu tão importante celebrar a Europa como agora. E por duas grandes razões. A primeira porque este ano celebramos 70 anos da declaração de Robert Schuman. As palavras de Schuman levam já 7 décadas de existência, mas não perderam atualidade, nomeadamente no que se refere à necessária solidariedade de facto para que a Europa possa consolidar-se. Segundo, porque a Europa enfrenta uma crise sem precedentes. Não podemos ignorar que a pandemia da Covid-19 abanou significativamente os alicerces do projeto europeu, tocando em aspectos que eram e continuam a ser muito apreciados pelos europeus, nomeadamente
através da suspensão temporária da livre circulação de pessoas entre Estados-membros. Por tudo isto, entendo que este é talvez o momento certo para refletirmos sobre o nosso próprio modo de vida, sobre aquilo que já conquistamos na União Europeia e aquilo que ainda falta fazer para tornarmos a Europa um espaço mais seguro, mais ecológico, mais resiliente e mais solidário. O combate à pandemia e à recessão económica que iremos enfrentar no imediato não pode ser feito por nenhum Estado-membro de forma isolada. Só pela concertação de esforços, só pela solidariedade entre Estados-membros, conseguiremos enfrentar esta e outras dificuldades, outras crises, sejam de que natureza forem, que possam surgir no futuro, nomeadamente a crise climática, que irá exigir de todos nós um compromisso tão forte quanto aquele que estamos a assumir na luta contra a Covid-19. O que significa a Europa para ti? Para mim significa um continente de oportunidades. Onde foi permitido explorar todo o meu potencial como ser humano nas mais diversas valências, sendo a desportiva apenas uma parte. Tal só foi possível porque a União Europeia funda-se nos valores do respeito, da dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade e do respeito pelos direitos do homem. Quero aproveitar esta oportunidade para te desafiar a fazer parte deste projeto de multiculturalidade, cidadania, mobilidade, participação e de futuro. A Direção Regional de Juventude conta contigo. Olá a todos. Celebramos o Dia da Europa em plena crise pandémica. Será certamente um marco histórico da União tal qual a conhecíamos até aqui. A crise da Covid-19 não deixou nenhum país imune. Aliás, pôs a descoberto algumas fragilidades para as quais nenhum Estado-membro na Europa estava verdadeiramente preparado. Exige-se, pois, uma resposta europeia. Exige-se que este projeto europeu, que está, como sabemos, em permanente construção, se reinvente perante os novos desafios. Hoje estamos todos convocados, sociedade civil, mas acima de tudo decisores políticos, a um compromisso adicional: apoiar diretamente os mais afetados, apoiar países, regiões, apoiar as ilhas com constrangimentos específicos, mas também olhar e procurar uma resposta para as empresas, porque apoiando empresas estamos a apoiar pessoas nos seus postos de trabalho. Apoiar a população mais desfavorecida, os séniores. Estamos focados e queremos uma resposta a nível europeu, a nível da saúde. Por isso, o apoio à investigação na procura de uma vacina. Mas queremos também que a Europa seja vista lá de fora como um destino seguro. Queremos que esta segurança, primeiro, se faça sentir cá dentro, para que cada um de nós, cidadãos europeus, volte a circular livremente no espaço europeu. Sabemos que depois de uma grande crise, os vínculos que unem a sociedade saem reforçados. Estou certa que após esta crise sairemos com uma Europa mais forte, mais solidária e melhor preparada para os desafios futuros. Olá a todos, na Escola Secundária Jaime Nijo, o meu nome é Sara Cerdas, eu sou deputada ao Parlamento Europeu. No dia 9 de maio celebramos o Dia da Europa. É um dia muito importante em que celebramos aqueles que são os valores europeus, aquelas que são as fundações da União Europeia, este grande projeto de paz e solidariedade.
Atualmente atravessamos uma das maiores crises da nossa vida, uma crise sanitária a que se junta uma crise económica e social importante. Aqui a recuperação tem uma palavra: solidariedade. Solidariedade entre os Estados-membros, entre as diferentes instituições e também entre as pessoas. Vocês desempenham um papel fundamental, porque vocês não são o futuro, são o nosso presente, e com o vosso papel ativo na vossa família, a ajudarem os vossos pais, as vossas famílias, a conviverem com os vossos amigos, sempre com as condições de segurança, nomeadamente através dos meios tecnológicos e informáticos, estão também a garantir que esta recuperação se faça de forma menos penosa e que também esta recuperação, e aqui vocês também têm outro papel fundamental, seja feita de forma sustentável. Portanto, a partir do momento em que voltemos a uma certa normalidade, aqui tem um papel importante a desempenhar e garantir que todos nós regressamos à normalidade, mas salvaguardando aqueles que são o combate às alterações climáticas. É uma das maiores crises do nosso tempo, um dos maiores desafios dos nossos dias, o combate às alterações climáticas, e esta recuperação quer-se que seja sustentável e orientada com aquilo que é o Pacto Ecológico Europeu. Vocês são o nosso presente. Hoje, este dia, estas celebrações não fazemos juntos, fazemos à distância, mas certa que num futuro em breve estaremos todos juntos e a comemorar os valores europeus. Viva a Europa! Celebramos hoje um dia muito importante, o Dia da Europa. Faz hoje precisamente 70 anos que foi proferida a Declaração de Robert Schuman e criada a primeira instituição europeia supranacional. 5 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o impensável e o impossível: a criação de uma política comum para a produção do carvão e do aço entre países até então historicamente rivais, e surgiu o sonho europeu. O sonho de uma Europa que, de acordo com Robert Schuman, não se faria de uma só vez, nem de acordo com um plano único, mas através de realizações concretas para a criação de uma solidariedade de facto. O sonho tornou-se realidade e trouxe a paz, a liberdade, a segurança, o desenvolvimento, a integração, a coesão, a moeda única, aboliu fronteiras e reconheceu especificidades a regiões ultraperiféricas, como é o caso da Madeira. Ao longo dos tempos, o projeto europeu ultrapassou inúmeras dificuldades, como a crise da dívida soberana, a crise dos refugiados, o terrorismo e a saída do Reino Unido. Mas nunca foi tão importante celebrar o Dia da Europa como em 2020. Agora, como nos primórdios da fundação da União Europeia, somos confrontados com um desafio colossal. Quando menos esperávamos, fomos atingidos por uma nuvem negra causada pela pandemia Covid-19, que abalou todos os pilares da União Europeia e do mundo. Neste momento, precisamos mais do que nunca da solidariedade e da ajuda da União Europeia para combater o vírus e para enfrentar as duras consequências económicas e sociais do mesmo. Precisamos que a União Europeia se reinvente. Precisamos de soluções ousadas, fora da caixa e dos quadros legais e institucionais da União Europeia. Mas para vencermos a guerra contra o Covid-19, a União Europeia precisa primeiro de vencer a batalha contra o micróbio da falta de solidariedade entre os Estados-membros. Como referi recentemente Jacques Delors, o micróbio está de volta. A falta de solidariedade é um perigo mortal para o futuro da União Europeia. Falar sobre a importância de celebrar o Dia da Europa em momentos de pandemia assume uma relevância ainda maior do que nos tempos habituais, porque de alguma forma celebrar o Dia da Europa é celebrar o Dia da Família, ou seja, é recordar aquilo que é o contexto no qual nos inserimos
aquela que é a realidade no qual nos enquadramos. Porque tal como com a família, aí de facto nós contactamos com um conjunto de princípios, com um conjunto de valores, e estamos aqui a falar sobretudo da dimensão personalista, da dimensão humanista, que caracterizam, digamos assim, a cultura europeia. Tal como uma família, celebrar o Dia da Europa é celebrar esses valores, é recordarmos que estamos inseridos num contexto mais vasto, no qual de facto contribuímos ao longo da história para que realmente a Europa hoje seja um espaço cada vez maior de liberdade, de autonomia e também de solidariedade. E nos tempos em que vivemos de grande contingência a todos os níveis, falar da Europa é falar do desafio de sermos capazes em conjunto de encontrar respostas para aqueles que são os desafios que estamos hoje a viver. E a Europa é hoje claramente desafiada a ultrapassar um conjunto de procedimentos, por vezes demasiado rígidos, demasiado fechados em termos do passado, para se abrir para o futuro. Celebrar o Dia da Europa é celebrarmos a capacidade de nos unirmos e, em conjunto, podermos responder de forma positiva a esta realidade para que realmente nós, enquanto elementos essenciais da Europa, possamos contribuir para vivermos num espaço onde a paz, onde a realização e onde o progresso é possível. Viver a Europa é, de alguma forma, podermos viver num contexto e num horizonte que nos projeta para um futuro cada vez melhor. No dia 9 de maio celebramos a União Europeia e o momento que marcou a sua fundação, a Declaração de Schuman. Este ano celebramos marcos importantíssimos da nossa história comum. O 70º aniversário da Declaração de Schuman e o 75º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Os últimos 75 anos provaram que a paz, a liberdade, o Estado de Direito e a solidariedade, a cooperação entre países e a amizade além fronteiras são os melhores ingredientes para assegurar o crescimento económico, a prosperidade da sociedade e o bem-estar dos cidadãos. Estamos a enfrentar um novo desafio, também à escala mundial. Os últimos meses têm sido muito duros na luta contra esta crise sem precedentes. A pandemia global do coronavírus requer uma resposta à escala global. O mundo precisa rapidamente de encontrar e desenvolver e implementar diagnósticos, tratamentos e vacinas eficazes. Sem eles, todos os países ficam vulneráveis. Países e organizações ao redor do mundo estão unindo forças para garantir a construção de ferramentas eficazes para salvar vidas humanas, de modo a que nenhuma pessoa, nenhum país ou região fiquem ou possam ser deixados para trás. É desta cooperação e colaboração entre os países membros da União Europeia e de outros países que surgirão as respostas e as soluções eficazes para combater esta pandemia. A Escola Secundária Jaime Muniz é a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, título que ostenta com orgulho e com redobrada responsabilidade na sua missão. Ao longo destes 2 anos, tem desenvolvido uma série de iniciativas que visam proporcionar a toda a comunidade educativa contextos de conhecimento e de reflexão, de estudo e de partilha, em qualquer dos casos mantendo uma rigorosa procura pela pluralidade dos atores e das suas proveniências socioculturais e políticas. Celebrar o Dia da Europa, num tempo em que uma grave pandemia coloca em causa princípios fundamentais, modos de ser e de estar, de viver em sociedade, de conviver, assume um significado ainda mais relevante. Citando Schuman, a paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criadores à medida dos perigos que a ameaçam. Procuremos a paz e soluções criativas que salvaguardem um património de valores e uma herança comum, que nos fazem sempre querer ser livres e viver em democracia. Celebrar a Europa hoje
nesta imperiosa e vital procura de solidariedade, é celebrar as mais belas benesses que esta União nos tem concedido. Celebremos a Europa, hoje e sempre. Bom dia, sou aluno da Escola Secundária Jaime Muniz, para além de jovem embaixador. No dia 9 deste mês, celebra-se o Dia da Europa. Dia que, através destes depoimentos, procuramos homenagear e relembrar a sua enorme importância. É, acima de tudo, um dia que deve servir para relembrar aqueles que são os valores europeus, para relembrar o tema Unidos na Diversidade e relembrar o que é ser cidadão europeu. Serve também para relembrar figuras como Robert Schuman, Winston Churchill, Simone Weil, Konrad Adenauer ou Jean Monnet, e sem os quais seria impossível o projeto europeu como o conhecemos hoje. É um dia para relembrar o quão a União Europeia, através dos seus mecanismos, foi capaz de combater as desigualdades e desenvolver os países. Por todos estes motivos, e ainda pelas circunstâncias que hoje vivemos, devemos celebrar a Europa, mais do que nunca, e lutar para que ela esteja preparada para os futuros desafios. Temos então, como cidadãos europeus, de nos lembrar que juntos somos mais fortes e que a união faz a força. Pois cada vez mais é preciso uma união mais forte e capaz para enfrentar a pandemia que hoje vivemos. Por fim, é um dia que será também para relembrar os jovens do seu papel e da sua importância na União Europeia e na Europa de hoje. E também na Europa do futuro, a fim de se poder atingir uma Europa mais jovem, mais capaz e mais rejuvenescida, em que os jovens têm algo a dizer. Olá, sou aluna da Escola Secundária Jaime Muniz e também jovem embaixadora do Parlamento Europeu. Hoje, dia 9 de maio, comemora-se o Dia da Europa, dia ao qual festeja-se a união e a paz do continente europeu. Antes de mais, é bom referir que é um enorme prazer fazer parte desta que é a comunidade europeia. Vamos conseguir ultrapassar esta crise pandémica a qual atravessamos nos últimos tempos. É também de referir que a Europa mudou muito e para melhor graças aos vários acordos que foram estabelecidos com o objetivo de manutenção da paz e da democracia. A Europa é dos continentes mais desenvolvidos do mundo, ao qual pertencem 27 países Estados-membros, desta que é a União Europeia. Sou muito feliz de fazer parte da União Europeia e espero um dia vir a conhecer todos os 27 países Estados-membros que nela pertencem. Grande obrigada, somos Europa.